Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria estarmos aqui novamente para gravar mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui no canal do pastor Edivaldo, pastor presidente da Assembleia de Deus aqui em Paulínia, Ministério do Belém. Hoje nós estamos estudando a lição do quarto trimestre de 2019, que tem por título Governo Divino em Mãos Humanas. É o título da nossa revista desse último trimestre de 2019. O subtítulo é Liderança do Povo de Deus nos livros de 1º e 2º Samuel. Hoje, especificamente, nosso comentário se baseia na lição número 5, que tem por título A Instituição da Monarquia em Israel. Lição que será estudada nas igrejas no dia 3 de novembro de 2019. Bom, temos estudado essas lições, esse trimestre, falando do governo divino em mãos humanas, baseado nesses textos bíblicos, nesses 2 livros do profeta Samuel, intitulados, como Samuel. E nós queremos fazer um comentário simples, singelo, algum que possa servir como subsídio para as aulas ou para a edificação, daqueles que ouvirem. É o nosso desejo, a edificação, o crescimento espiritual de cada um. Nós vamos tecer um comentário sistemático e breve daquilo que o Senhor colocou no meu coração quando a gente estudou essa lição, tá? Dentro da nossa lição, nós podemos iniciar, eu acho que é interessante iniciar por aqui, pela verdade prática, para a gente poder já começar a demonstrar o rumo do nosso estudo. O título é Instituição da Monarquia em Israel, mas baseado nesses eventos, baseado nesses relatos bíblicos, do início do livro 1 Samuel, nós vamos estudar essa lição com um foco nas decisões do crente, na forma de decisão do crente, nas formas corretas de decisões que devem ser tomadas na nossa vida, e como a lição está relacionada à liderança do povo de Deus. Claro, esses ensinos, esses apontamentos que serão feitos estão diretamente também relacionados à forma de decisões, de direção, à submissão à vontade de Deus, que a liderança de uma igreja, um ministro do Senhor, um pai de família, toma em suas vidas, no seu caminho, na sua trajetória cristã. A verdade prática diz assim, antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus para que não venha a sofrer dolorosas consequências. Na lição do professor também a gente tem uma frase intitulada Ponto Central, que vai no mesmo sentido da verdade prática. O crente deve pedir direção a Deus para tomar qualquer decisão. O objetivo geral da lição: mostrar que para tomar decisões o crente deve pedir orientações a Deus. Então, baseado nesse trecho bíblico que nós encontramos em 1 Samuel, capítulo 8, e ali vai até capítulo 10, a gente vai estudar hoje, comentar e pensar nesse tema, nesse foco, nessa tomada de decisão nas nossas vidas e na nossa comunidade, na nossa família. Interessante a gente iniciar com um entendimento de que essa questão da tomada de decisões, da sujeição da nossa vontade, das nossas vontades às vontades de Deus ou à vontade de Deus nas nossas vidas, é algo muito significativo e que tem muita influência nos resultados que nós obtemos nessa vida, na forma como nós vivemos. Irmãos, nós vemos muita gente sofrendo. E a gente está falando de povo de Deus.
estamos falando de mundo, são coisas distintas. Nesse texto, nesse comentário bíblico da lição 5, a gente para pensar no valor que se tem e na necessidade que há em pautar a vida e todas as nossas decisões, sejam grandes ou pequenas, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a direção do Espírito Santo em nossas vidas. Porque a gente vê muita gente sofrendo, crente, que entregou a sua vida ao Senhor, que frequenta igrejas. Por que sofre? Existem sofrimentos que eles são inerentes à vida cristã. Sofrimentos pela opressão que o pecado faz em torno de uma vida cristã. Sofrimentos em virtude da santidade que a gente pretende viver e busca viver, mas vivemos a nossa vida num mundo corrompido, numa sociedade perversa, com os valores invertidos. Então isso causa sofrimento. O pecado gera sofrimento à igreja, ao crente. Por isso que gera-se suspiros, né? A palavra de Deus diz assim, marca todos aqueles que suspiram em virtude do pecado, da quebra de Jacó, da desobediência de Israel. Então, existe um sofrimento inerente à vida cristã. Porém, existe sofrimento que ele é proveniente de decisões erradas que o crente toma, por falta de obediência à palavra de Deus, de buscar orientações para a sua vida diretamente em Deus. E Deus fala conosco. Deus tem os seus meios, o seu formato de se trabalhar. O Espírito Santo habita em nós e nos dá condições e ferramentas e a sua presença, que é o que temos de maior em nossa vida, para que nós sejamos guiados pelo caminho do Senhor na nossa vida. E a vontade do Senhor na nossa vida é o que traz paz, é o que traz vitória, é o que traz harmonia nos relacionamentos. E se andarmos de acordo com a vontade de Deus, chegaremos ao céu. A igreja será próspera espiritualmente em todas as demais áreas que é necessário ser próspero nesse mundo. Então, a vontade de Deus, a submissão da nossa vida, das nossas decisões, dos ministérios, das funções, as decisões têm que ser tomadas de acordo com a vontade de Deus. Então, esse é o foco, o direcionamento da nossa lição número 5. Eu achei interessante, entendo que Deus colocou isso no meu coração, a gente começar falando de governo. Porque a revista do trimestre trata disso. Governo divino em mãos humanas. Deus é a autoridade absoluta. Deus é soberano e Ele está acima de tudo. E é uma razão para a gente estar fazendo esse apontamento aqui hoje. Jó, capítulo 42, versículo 2, se não me falha a memória, Jó diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, pode ser impedido. Só Deus soberano pode ter tanto poder nas mãos. Essa declaração ela é feita de forma absoluta, porque Deus é soberano. Lá em Isaías, Deus descreve ao profeta uma mensagem maravilhosa, diz assim: agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir a vontade do Senhor, o poder do Senhor. Antes que a terra existisse, Ele já era o Todo-Poderoso. Ele é soberano antes da fundação do mundo. Então, Deus é soberano. Então, acho que o entendimento inicial que nós temos que ter é em cima disso. E Deus, na sua soberania, Ele detém toda a autoridade, todo o poder. Porque a sua soberania está baseada nos seus atributos. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Atributos de poder, dentre muitos outros atributos que o próprio Deus revela na sua palavra, a Bíblia, para que nós o conheçamos. Nesse sentido, entendendo que Deus é onipotente, é poderosíssimo, é soberano e detém toda a autoridade, nós vemos na história bíblica e no relacionamento de Deus com os homens, Deus
dentro da sua soberania, ele outorga autoridade. Ele delega a autoridade a homens. Tudo é do Senhor. Ele é soberano. Mas na sua infinita misericórdia e nos seus planos maravilhosos, ele cria o homem, se relaciona com o homem, tem os seus propósitos redentores, ele quer que o homem se salve, e dentro desse relacionamento com a humanidade, ele outorga, ele delega autoridades. É por isso que Paulo, ele menciona e escreve isso na Bíblia, capítulo 13 de Romanos, ele diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Por quê? Pois não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então Deus é o soberano, detém toda a autoridade, levanta homens, escolhe homens, determina quais homens vão receber autoridades para determinadas tarefas, funções. Isso em todos os aspectos do mundo, em toda a autoridade delegada nesse mundo. Por isso que Paulo fala sobre isso. Por isso que Paulo explica sobre o relacionamento entre servos e senhores, entre funcionários e patrões, entre cidadãos e governos, entre crentes e liderança do povo de Deus, porque é Deus quem levanta e delega a autoridade. Um exemplo muito bonito de delegação de autoridade, nós vemos lá no finalzinho do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28. Jesus já glorificado, ressurreto, antes de subir, ele fala aos discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Olha a soberania de Deus sendo revelada na pessoa de Jesus Cristo. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele completa assim: portanto, ou seja, já que eu tenho, Jesus, todo o poder, o que eu faço com ele? Portanto, eu delego a vocês, igreja, a vocês, discípulos. Portanto, ide com o meu poder de Cristo, ide por todo o mundo. Pregai o Evangelho, ensinando, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus delega a autoridade espiritual à igreja. Por isso a igreja prospera no poder de Jesus, na ação sobrenatural do Espírito Santo, que é o agente da salvação. Então, Deus trabalha dessa forma. Ele delega autoridades. Por isso, o governo divino em mãos humanas, tanto na esfera social e política dessa terra, como na esfera espiritual também. É Deus quem escolhe, quem levanta, quem chama, quem capacita, quem dá a graça para exercer determinada função. Seja grande, muito grande ou pequena. É Deus quem dá o chamado e o poder e a graça para exercer os ministérios. Agora, embora Deus delegue, Deus levante, desperte, vocacione, uma palavra ideal para se utilizar aqui, vocacione, Deus dê dons, dê capacidade, Deus também dá a responsabilidade. Então Deus atribui o encargo, o cargo, a função, o ministério, e Deus dá com isso a responsabilidade pessoal daquele escolhido, daquele levantado para determinada tarefa, função, ou cargo, ou situação que seja. Deus dá a responsabilidade pessoal no uso, no trato, no resultado daquele ministério, daquele chamado. Na forma de se portar, de se comportar. Por quê? Porque toda a autoridade é dada por Ele, pelo Senhor Todo-Poderoso. Então, toda a autoridade humana, em qualquer esfera, prestará contas a Ele, ao Todo-Poderoso, que delegou a autoridade. Então, a responsabilidade é de cada um. Deus é responsável pelo chamado, pela escolha, pela capacitação, pelos dons, pela unção, pelo revestimento do Espírito Santo. Deus faz a sua parte. E o homem tem que olhar para a sua parte, para a sua vocação, e reconhecer que prestará contas de todas as ações, de todas as palavras, de todo sentimento
que teve em relação a tudo que Deus colocou na sua mão. Bom, entendendo isso, tendo dito isso, a gente se volta aqui para o contexto do livro de 1 Samuel. Nós temos um contexto e o livro de Samuel ele demonstra uma fase de transição administrativa e política, né? E também espiritual, falando-se de chamados, né? Que Deus vai passando o tempo e vai chamando outros para assumir. Tanto que a gente começa com o sacerdote Eli, depois Eli é substituído por Samuel, Deus levanta Samuel como profeta, como sacerdote, como juiz, como nós já temos estudado. Aula número 4 falava sobre a degeneração da liderança do povo de Deus. Uma aula maravilhosa, tivemos vários exemplos ali. Compensa assistir. Importante a gente entender que nessa lição a gente vai olhar bem para a transição. Havia uma liderança, uma forma de liderança que era diferente das outras nações. Então, quando Deus chama Israel através da pessoa de Abrão, Deus chama, eu te escolho, através de ti eu vou levantar uma nação, vou fazer uma nação diferente, uma nação especial, um povo sacerdotal que vai levar a Deus para a humanidade, que vai ser o porta-voz de Deus para a humanidade. E através dessa nação, Deus traria à terra o Salvador, que é Jesus Cristo, que hoje nós conhecemos essa história toda, nós temos a revelação completa na Bíblia. Mas havia uma forma de liderança nesse povo especial, que são os hebreus, os judeus, o povo de Israel. E essa forma de liderança começou ali na pessoa de Moisés. Antes nós temos o chamado de Abraão, Isaac, Jacó, nós chegamos ali até José, já indo para o Egito, a nação vai ganhando corpo, passam lá o tempo se formando mesmo como escravos, mas Deus, com seu amor e no seu plano redentor para toda a humanidade, e no seu plano específico com Israel, Deus os liberta, Deus levanta ali Moisés, um líder, e depois de Moisés vem Josué, lidera o povo, cumpre a sua missão. E depois, quando a gente termina o livro de Josué, a gente entra no livro dos juízes, no tempo dos juízes. Deus levantava homens para liderar o seu povo, para julgar o povo, de forma administrativa. Você tinha o juiz e tinha a linhagem sacerdotal, que continuava exercendo o seu ministério também. E no livro de Juízes a gente percebe o povo se distanciava de Deus, se relaxava em relação às coisas de Deus, se distanciava da vontade de Deus, o povo sofria, padecia, aí o povo clamava a Deus diante das misérias que ocorriam, por estarem diante de Deus e por andarem em desobediência às vontades de Deus e à sua palavra. Aí Deus, por misericórdia, ouvia, levantava um líder, e esse líder era usado para libertar o povo da opressão, e aí o povo se alegrava, jurava que ia ser temente a Deus, que ia obedecer a Deus, aí ficava tudo bem e o povo desviava de novo. E isso veio acontecendo como um ciclo vicioso, né? E aí a gente chega no livro de Samuel. O livro de Samuel começa com o sacerdote Eli, julgando também o povo, né? Como um último juiz ali. E depois dele, Deus levanta Samuel. Deus traz Samuel, já com um nascimento miraculoso, cheio de milagres, nós já estudamos isso, está bem no comecinho do livro. E Deus confirma o ministério de Samuel. E essa lição número 5, a gente chega ali pelo capítulo 8 do livro de Samuel, começa da seguinte forma. O povo já era liderado e julgado por Samuel, só que Samuel já estava velho, estava se aposentando, tinha andado um bom tempo já servindo a Deus, né? E o povo chega para Samuel, e eles se ajuntam e pedem algo para Samuel. Então havia um sistema organizado na nação, onde um juiz julgava a nação e liderava a nação. Deus levantava. E nesse momento da história, Samuel está velho e os líderes, os anciãos, eles percebem que não há sucessor preparado, digno, capacitado, que eles vejam esse sucessor
que seja a pessoa que possa ser escolhida para ficar no lugar de Samuel, para julgar o povo no lugar de Samuel. E eles se preocupam com isso, de forma até demasiada. Acabam errando nesse sentido. Deus, na sua presciência, Ele conhece o futuro, conhece o passado, sabe do presente. Ele já havia dito lá através de Moisés, Deuteronômio 17 e 14, ou 14 e 17, me perdoe. Ele já havia profetizado que chegaria o tempo que o povo pediria um rei. Né? E disse como seria isso, e que ele escolheria o rei nessa época, nesse tempo. Só que a forma que isso acabou acontecendo, que eles vêm desse sistema onde o juiz é que lidera o povo, que governa o povo, que organiza o povo, eles partem desse sistema que a gente entende que é teocrático, porque o juiz ele não era um governante absoluto, ele era um representante de Deus, era um porta-voz de Deus. Havia uma demanda, uma disputa, uma guerra, um enfrentamento, uma decisão. Esse juiz, ele buscava Deus, ele orava a Deus e buscava a direção de Deus. Então era um povo teocrático, que Deus governava, a forma de governo era baseada em Deus. Israel, nesse sistema, estava sob o comando de Deus, na liderança dos homens que Deus levantava. As nações em volta, as nações ímpias, pecadoras, que não tinham esse chamado, que não eram um povo especial, eles tinham um sistema diferente. A maioria era um povo monárquico. Eles tinham um monarca, eles tinham um rei. Então, os anciãos, eles olham para aquela situação, olham Samuel já velho e se ajuntam, se congregam, se reúnem e tomam uma decisão. Uma decisão equivocada. E é o que a gente vai ler na Bíblia agora, no trecho bíblico. Uma decisão equivocada, da forma errada. Deus faria do jeito dele. O jeito de Deus é sempre o melhor. Mas eles tomam a decisão por si e agem de forma errada. E aí a forma que isso se dá é errada, o tempo que isso se dá é errado. A motivação dessa transição nesse momento foi errada. Vamos ver o que a Bíblia fala com a gente. Dá uma olhada. 1 Samuel 8, 4 e 5, que inclusive o versículos 4 e 5, eles formam junto o texto áureo da nossa lição. Diz assim a palavra de Deus. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Todos os anciãos, fala que são todos, os representantes do povo. Eles se reuniram, eles pensaram no que fazer. Não foi algo de sopetão, algo que foi de improviso. Eles se reuniram preocupados com a situação. Vamos tomar uma decisão. Vamos falar com Samuel. Combinaram o que falar e foram falar com o profeta do Senhor, que Deus tinha levantado e confirmado seu ministério até então. Versículo 5, capítulo 8, 1 Samuel. E disseram a Samuel, eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Abri uma pausa aqui. Os filhos de Samuel haviam sido constituídos por Samuel, 2 filhos de Samuel. Haviam sido constituídos como juízes do povo também, sobre o povo, para julgarem o povo. E a acusação que eles fazem, certamente é verdadeira, porque Samuel não retruca, não reclama, não desmente, se fosse mentira, né? A acusação que eles fazem é que os filhos de Samuel haviam se corrompido, não andavam nos caminhos do Pai. Que caminhos? De acordo com a vontade santa e bendita do Senhor. Eles haviam se corrompido por corrupção mesmo, financeira. Eram juízes que aceitavam suborno. Com isso, eles estavam fora da vontade de Deus, porque o suborno vinha para que eles tomassem a decisão parcial baseada no que eles ganhavam. Ou seja, a justiça não era exercida e Deus preza pela justiça. Deus zela pela justiça. Se tem algo que Deus prima e que um crente tem que primar e zelar para que a prática da justiça seja uma vertente principal na sua vida, seja uma marca do cristão. Eles eram injustos, eram avarentos. Então esses filhos de Samuel não serviam para substituí-lo no seu ministério. E disseram-lhes, eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Olha o que eles pedem para Samuel, a decisão deles, dos anciãos. Constitui-nos, pois, agora, um rei sobre nós, para que ele
nos julgue como o tem todas as nações. Que lamentável essa decisão do povo em fazer isso dessa forma. Muitos erros ocorreram aqui. Muitos erros. A gente percebe de cara que eles não chegaram para consultar Samuel. Samuel era o representante do Senhor ali. Era o líder levantado pelo Senhor. Se eles estivessem preocupados com a nação, de acordo com um sentimento correto no seu coração, sem motivações erradas, eles deveriam ou poderiam chegar no Samuel. Samuel, estamos preocupados com a situação. O que o Senhor tem para nós? Qual a direção do Senhor? Vamos organizar um jejum, um clamor da nação? Vamos organizar um momento de busca ao Senhor, para que o Senhor nos ajude e nos dê sua direção? Não fizeram isso. Mas é isso que devemos fazer. É isso que uma igreja deve fazer. Eu vejo às vezes, irmãos, algumas precipitações, todos nós vemos, mas especificamente, eu lembrei disso agora e veio ao meu coração. Às vezes acontece algo na igreja e aqueles que não fazem parte da liderança ou que não têm esse encargo da liderança, às vezes olham e não compreendem, esperam uma atitude bruta, abrupta, repentina do líder. Mas não é assim que as coisas têm que ser feitas. É claro que há pecados contundentes, mas há situações, irmãos, aliás quase todas, se não todas, que devem ser sujeitas ao Senhor. É o Senhor que conhece os corações e a verdade de todas as situações e conhece o que fazer. Então a igreja, a liderança da igreja, os membros da igreja têm que buscar o Senhor em toda situação. É o que eles deveriam ter feito. Não fizeram. Eles chegaram com uma decisão. Ó, nós queremos, coloque sobre nós um rei. E agora, Samuel? É agora. E fala, para que reine sobre nós. E aí eles mostram, com a sua fala, qual a motivação. O que os motivava? Eles queriam ser igual às outras nações. Eles se esqueceram da vocação especial, de ser um povo sacerdotal, diferente das outras nações. Quiseram ser igual às outras nações. Quiseram copiar o mundo. Isso é uma catástrofe. Eu lembro de Asaf, acho que no Salmo 73, se não me falha a memória, ele estava naquele conflito interno. Ele olhava para o ímpio e o ímpio prosperava. E ele, servo do Senhor, andando na retidão do Senhor, e sofria e padecia. Aí diz a Bíblia, ele relatando, Asaf, até que eu entrei na presença do Senhor e compreendi. O que ele compreendeu? Que o sofrimento dado por Deus é para arrependimento, é para contrição, é para salvação e produz vida e alegria. E o mundo vive a sua alegria falsa, que leva à perdição, que conduz à perdição. O fim deles é a morte. O que nós devemos fazer é sujeitar nossa vida, nossa igreja, nosso ministério, nossa família na vontade do Senhor. E para isso tem que ter humildade, tem que ter calma, paciência, maturidade, domínio próprio. Isso é inerente da presença do Espírito Santo nas nossas vidas e na vida de uma liderança cristã. Porque nós vemos tanta coisa errada, tanta decisão errada, tanto líder, tanto crente, tanto pai de família, querendo copiar o mundo, querendo fazer o que há no mundo, deixando as suas igrejas locais parecidas com coisas do mundo. Igreja é do Senhor, não é do homem. O Senhor constitui líderes para guiar o seu povo, para apacentar o seu rebanho, de acordo com a direção dele, porque ele pagou o preço, derramou sangue pelas almas, pelas ovelhas. Ele é dono, ele dirige, ele tem que ter a direção. Dessa forma haverá paz, senão não há paz. Samuel foi orar, ficou entristecido pela motivação, esse mundanismo, que não é coisa nova. Ficou entristecido, foi orar ao Senhor, se sentiu rejeitado. No versículo 7, Deus fala assim, Samuel, não, deixa por enquanto desse jeito. Eles não estão rejeitando a ti, é a mim que estão rejeitando. Está escrito assim, ó. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado,
para eu não reinar sobre ele. Estavam rejeitando o reino, o reinado, o senhorio, a majestade de Deus em suas vidas. Esqueceram-se da redenção, eles foram redimidos, foram resgatados da escravidão. Nós, crentes, somos resgatados da escravidão do pecado. Entregamos nossa vida ao Senhor, Ele é soberano. Ele é soberano. Nós podemos descansar a nossa alma, nossa mente, nosso coração, de acordo com a vontade dEle, porque Ele conhece os caminhos. Ele conhece o futuro, Ele conhece nós mais do que nós mesmos nos conhecemos. Por isso podemos descansar em Sua mão e jamais rejeitar a Sua vontade. Jamais. O pior erro que fizeram, querer ser igual ao mundo. Né? A igreja é sal da terra e luz do mundo. A igreja é a coluna e firmeza da verdade nesse mundo perdido. Coluna e firmeza da verdade. Há um propósito muito grande, uma unção muito grande na vida da igreja e daqueles que fazem parte dela. Temos que aceitar essa vocação, esse privilégio que é ter comunhão com o Senhor e se sujeitar à sua vontade. Sem querer me estender, eu acho importante notar o seguinte: eles rejeitaram o Senhor, mas quando a gente vem para o texto, na frase, nas expressões do povo, não há esse termo rejeição. O que nós vemos aqui, irmãos? A rejeição a Deus muitas vezes é velada, ela é oculta, ela é disfarçada. Eles chegaram e pediram algo que não era a vontade de Deus. E eles quiseram algo que não era a vontade de Deus e exigiram isso. Deus ouve isso e aplica o termo rejeitaram. Estão me rejeitando. O povo não chegou para Samuel, nós estamos rejeitando a Deus. Não. Não tem coragem de falar isso. E é assim que nós vemos acontecer. Quando a gente percebe que alguém está começando a andar longe dos caminhos do Senhor, começa a desobedecer ao Senhor, começa a tomar decisões que a gente percebe. Nós não conhecemos o coração da pessoa, mas a vida mostra, os frutos demonstram os caminhos. As pessoas começam a tomar decisões fora da vontade do Senhor, começam a ter consequências ruins de acordo com isso, começam a dar escândalo baseado nas suas decisões, gera consequências que atingem outras pessoas, às vezes atinge a igreja, mas a pessoa não assume que está rejeitando ao Senhor. Tem amigos que se distanciam, a gente preocupa, a gente ora e a gente vai falar com ele. Ou a gente manda uma mensagem, chama para conversar e a gente fala, estou preocupado com você, meu irmão. Sinto que você está se distanciando. Essas decisões que você tomou, olha o que aconteceu. Não deu certo, prejudicou, gerou tristeza, gerou morte, gerou afastamento. A pessoa fala, não estou rejeitando ao Senhor. Não, eu estou bem. Está tudo bem comigo. Para Deus, meus irmãos, independente se alguém assume que está rejeitando ao Senhor, o que nós vemos aqui, negar a vontade do Senhor, rejeitar a vontade do Senhor para as nossas vidas, é rejeitar ao próprio Senhor. Por isso, tantas consequências, tanto sofrimento. Que Deus nos guarde, meus irmãos. Lá em Jeremias, há uma expressão, logo no comecinho do livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 20 e 23, por ali. Jeremias protesta em nome do Senhor, dizendo o seguinte: o Senhor diz, 2 maldades me fizeram, o povo fez. E Deus fala as 2 maldades. Primeiro, me deixaram, a mim, me rejeitaram, o manancial de águas vivas. Então uma das maldades foi rejeitar o manancial, rejeitar a Deus. E a outra maldade, que é consequência da primeira, cavaram para si cisternas rotas, que não retêm água. Então, quando se rejeita a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que é soberana, que nos ama, quando se rejeita a sua vontade, naturalmente a gente segue por outro caminho. Só há 2 caminhos, dentro da vontade de Deus e fora da vontade de Deus.
E se nós crentes, nós igreja, entregamos a nossa vida a Ele, o nosso único caminho é a sua vontade. Se rejeitamos a sua vontade, seguimos por outros caminhos. E esses caminhos são contra a vontade de Deus. Então o povo rejeita um manancial, não vai ficar sem beber. Vai e bebe água suja. Vai e se contamina. E sofre consequências por isso. Que nós não façamos essas maldades com o Senhor. Deus tem o melhor, Deus tem paz, Deus tem vida abundante em Cristo, com a graça do Espírito Santo agindo em nossos corações. Não é uma vida regalada de conforto, não, longe disso. Longe disso. Mas é uma vida de paz, que produz vida e leva ao céu, produz vida eterna, desde que andemos debaixo da sua vontade. Na lição nós temos ali os direitos do rei. Quando a gente segue no capítulo 8 de 1 Samuel, Deus ainda fala para Samuel, protesta solenemente ao povo. Chama o povo, congrega o povo, avisa que eu vou falar. E Deus fala ao povo, vocês estão escolhendo o caminho errado. De que forma? A minha liderança hoje não põe peso sobre vocês. O rei que vocês estão querendo conforme o modelo das nações vai ser pesado. Vocês vão ter que trabalhar para ele. Ele vai tomar os vossos filhos para que trabalhem para ele. Vai tomar imposto de vocês. Vocês vão ter que sustentar a casa real, o palácio, a corte, a vida boa do pessoal lá do Congresso. Vão ter que dar dízimos para ele, para o rei e para o seu governo. Os filhos vão ter que trabalhar para ele, vão ter que ir atendê-lo na guerra, quando ele resolver guerrear. Deus protesta isso ao povo, e Samuel conclui falando o seguinte, da parte de Deus. E vocês, povo, vocês vão clamar a Deus no dia que tudo isso acontecer, vocês vão perceber a opressão que vocês se colocaram, e vão clamar a Deus, só que Deus não vos ouvirá. Por quê? Deus permite certas coisas dentro da sua soberania e seu propósito redentor nas nossas vidas e na vida da igreja e do seu povo de Israel, como forma de disciplina, como forma de ajuste de conduta, de exortação. Vocês estão no caminho errado, volta para o certo. Se precisar de sofrimento, sofram de acordo com Deus, para que seja gerado arrependimento. Deus é misericordioso, mas a consequência vem. E mesmo com o protesto solene do profeta Samuel, o povo fala, não, a gente quer um rei mesmo. Não queremos ouvir a Deus, não queremos ouvir a sua voz. Queremos um rei conforme as outras nações. E Deus dá o rei conforme as outras nações. Deus escolhe Saul. É Deus que escolhe Saul, de acordo com o pedido do povo. O povo escolheu o jeito, o modelo. Deus deu Saul. E ele, meus irmãos, fracassa. A próxima lição, lição número 6, a gente vai ver bastante sobre isso, detalhadamente. Deus o chama e não abre mão. Deus não produz o fracasso de Saul. Pelo contrário, Saul é ungido. Deus mostra para Samuel quem ele escolheu. Mostra a Saul. Deus confirma isso no coração de Samuel. Deus confirma milagrosamente para Saul também esse chamado. Opera milagres. A Bíblia diz que o Espírito Santo agiu no coração de Saul. Samuel chega a usar a expressão que ele seria transformado ou seria mudado em outro homem. Tamanha a influência do Espírito Santo no coração e na disposição de vida de Saul. Saul chega a profetizar pelo Espírito de Deus. É ungido. Samuel, como autoridade de Deus espiritual, confirmada por Deus, diante do povo, Samuel unge Saul. Samuel derrama o óleo sobre a cabeça de Saul. Hoje nós temos a imposição de mãos. É uma transmissão de autoridade. É uma autoridade de Deus, delegando a autoridade de Deus a outra pessoa, a quem Deus levanta. Então Deus capacitou Saul. Deus ungiu Saul com o Espírito Santo. Deus deu a Saul os dons, a capacidade, a graça necessária. Só que, como falamos no começo, Deus dá o dom, a graça, o chamado, levanta, desperta, capacita, mas dá a responsabilidade.
E Saul não guardou o seu coração. Se ensoberbeceu, se engrandeceu. Deus logo no começo já deu vitória para ele ali contra os amonitas. Mas ele cresce, se distancia do Senhor, o seu coração se torna duro, ciumento, orgulhoso. O Espírito Santo vai saindo, ele rejeita a vontade de Deus. O povo sofre, o povo padece. Deus age, Deus continua cuidando da sua nação. Deus estabelece, depois disso, um novo rei que ele estava preparando, de acordo com o seu coração, de acordo com a sua vontade. Um rei que amava a Deus, que tinha a vontade de querer agradar a Deus. Imperfeito como todos os homens, mas com um coração contrito, que é Davi. A transição é feita. Samuel é usado por Deus para fazer essa transição da teocracia para uma monarquia. Mas Deus queria um monarca, um rei submisso à sua vontade. É uma monarquia teocrática. Não importa o governo, não importa a forma de governo, se é uma democracia, se é uma monarquia, se é alguma outra coisa que existe, se é de direita, se é de esquerda, se é de centro. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O que uma nação mais precisa não é de um governante crente, e sim de profetas ao ouvido. Um rei, um presidente, um líder precisa ouvir a voz de Deus. Precisa conhecer a direção de Deus. E a igreja está nessa terra e nessa nação para isso. Um pai de família está na sua casa para isso. Para levar o povo a conhecer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é a perfeita, a boa e a agradável. Jesus diz que a sua comida era fazer a vontade de Deus. Sua motivação, seu sustento, a sua vontade era fazer a vontade de Deus. Sigamos o seu exemplo. Há um versículo maravilhoso que eu quero terminar esse breve comentário, dito por Salomão, rei também. Provérbios 3 e 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoie no teu próprio entendimento. Versículo 6. Reconhece-o em todos os seus caminhos, em todas as suas decisões, seus planos. E Ele, o Senhor, endireitará as tuas veredas. Nós, meus irmãos, e toda a liderança da igreja, e todo crente, todo homem, na verdade, deve, e tomara que isso ocorra, se submeter à vontade de Deus. Eu comecei dizendo que Ele é soberano. Ele conhece futuro. Eu lembrei do GPS, que é um equipamento que todo mundo conhece hoje em dia. Eu estava de GPS na moto um dia, andando de moto, não ando mais, fui liberto. E ouvindo o GPS, não vendo. E eu estava por um caminho que eu conhecia. Eu já tinha feito muitas vezes, sabia chegar ao lugar, mas a gente vai com o GPS. E o GPS mandou virar uma rua que eu achei estranho. Eu falei, não é por aí. O GPS está louco, está errado, tá dando problema no sistema. Eu vou seguir o caminho que eu conheço. E eu segui e o GPS continuou mandando eu virar. Vira direito. E eu estava indo reto. O GPS está com problema. O que eu fiz? Eu desliguei. Continuei seguindo meu caminho. Um pouquinho mais adiante eu entendi. Tinha tido um acidente. E havia um congestionamento. E o trânsito estava parado e não dava para voltar. E eu fiquei ali sofrendo a minha consequência de desobedecer o GPS. É uma ilustração muito simples, meu irmão. Mas o GPS ele vê por cima, é um satélite. E ele enxerga à frente do caminho. Ele sabe como é que está o trânsito lá. Deus, meus irmãos, Ele enxerga tudo. Tudo. Ele é soberano.
E esse soberano, além de ter toda a presciência, ele nos ama. Entreguemos a nossa vida, a nossa vontade, volação, sentidos, sentimentos a Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, meus irmãos. Amém.